Orar pela toda noite. Grande Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o dono de todas as coisas, Pai. O Senhor está aqui presente, meu Pai. Nós sentimos, Deus, a Tua presença. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, louvando, glorificando o Teu nome. Pai querido, toma Teu servo nas Tuas mãos, Senhor. Usa ele como o Senhor quer, como o Senhor pode, Pai. Pai querido, abra a mente dele, coloca a palavra na boca dele. Pai querido, edifica, Deus, a Tua igreja através do Teu testemunho, da Tua palavra, Senhor. Abençoa todos, Pai. Que todos estejam atentos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Apresenta o líder da Tua igreja, Tiago, presbítero, Senhor. Abençoa, seja com ele, do princípio ao fim da Tua palavra. Edifica, Pai, a palavra, para que todos entendam, em nome de Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar toda a igreja a abrir suas Bíblias em Daniel, seu capítulo 10, versículo 9 em diante. Eu nem sabia que eu ia trazer a palavra, né? Como pastor, ele vem em todos os cultos, é direcionado, não é nada combinado, é tudo na direção do Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor falou já na palavra introdutória, louvado seja o nome do Senhor, sobre cativeiro, a palavra ela só vem se confirmando, ou seja, nada sai do controle de Deus, amém, igreja? Daniel, no seu capítulo 10, versículo 9 em diante. Prometo aos irmãos que não vou demorar. Quero ser bem objetivo naquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua santa palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, amém? Contudo, ouvi a voz das suas palavras, eu ouvi a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra e profundamente adormecido. O 10. E eis que uma mão me tocou e fez-me mover-se sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levantando sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, sou ouvido as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Uma passagem muito rica, que nos dá muitos exemplos. Bem sabemos que Daniel, ele não está na Babilônia de passeio, ele não está na Babilônia de férias, ou passando um feriado. A Bíblia diz que Daniel vai cativo com toda Judá e Jerusalém. Então, ao pensamento humano, ele tem motivos para questionar
a murmurar, para indagar, para se entristecer. Ele tem motivo para ficar cabisbaixo, ele tem motivo para desistir, ele tem motivo para não olhar mais para fora, para o alto, ele tem 1000 motivos. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel ele tem um coração excelente e um espírito reto. E algo vai me chamar a atenção nessa palavra, quando Deus envia o anjo a falar com Daniel, se revela a Daniel em resposta às suas orações, o anjo faz ele lembrar de algo, o qual me chamou a atenção, desde o princípio, Daniel, que você dobrou o seu joelho e se humilhou perante a mim, eu ouvi as suas palavras. Mas a Bíblia ela vai dizer no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, que Daniel, ao chegar junto com todo o povo, ali onde aqueles jovens são separados, mais famosos, mais inteligentes, mais saudáveis, ou seja, por um preparamento de 1 ano, para depois ser apresentado ao rei, ser ensinado, instruído, ou seja, que toda a conduta e disciplina, ou seja, Babilônia, eles seriam que apresentados, ou seja, Nabucodonosor. Mas algo vai me chamar a atenção que Nabucodonosor prepara um banquete para que aqueles jovens separados viessem o que? A todo dia, em seus determinados horários, se alimentar e se saciar desse banquete, ou seja, do maná do rei Nabucodonosor. Mas Daniel, por ter o coração, louvado seja o nome do Senhor, voltado para Deus, e o espírito reto, ele gera algo no coração, a não se contaminar com o manjar do rei. E o anjo faz ele se lembrar lá no princípio, quando você se separava, ou seja, Deus já estava olhando para você. Diferente de muitos hoje, porque 50% do nosso público já estão pregando a teologia da prosperidade, que a mesa ela tem que ser farta, que a mesa ela tem que estar transbordante. Mas nós temos exemplo, louvado seja o nome do Senhor, de um jovem com coração, ou seja, reto, com espírito excelente. Ele decide, ou seja, ele gera no seu coração, ou seja, pela sua intimidade comum para o Deus que ele servia, que ele sabia que, ou seja, a todo tempo está à frente, à direção, ou seja, tomando conta, cuidando, zelando pela sua vida, dependente daquilo que ia se levantar, ou seja, contra ele, ou seja, contra o povo, ele sabia que seria guardado. Ou seja, já no coração, eu não quero, eu não vou. Não foi ninguém que o aconselhou, a não ser o Espírito Santo que habitava dentro deste jovem, a não se contaminar com o manjar do rei. E ele pede verdura e água. Ele vai, ou seja, ao chefe dos eunucos, aquele homem que estava, ou seja, responsável por aquele jovem. Ele faz, ou seja, ele dá essa sugestão e aquele homem se desespera. Ele fala: como posso eu te dar verdura e água? Ou seja, como daqui um ano, quando eu te apresentar o rei, eles vão perceber que vocês estão o quê? Desnutridos, ou seja, vocês não estão saudáveis, e isso, ou seja, está em risco a minha cabeça, ele irá me matar. E Daniel falou: não, eu quero apenas verdura e água. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele se alegra com a atitude de Daniel, e ele toca, ou seja, no chefe
Então, por causa de uma atitude, no capítulo 10, versículo 12, ou seja, vem a resposta das suas orações. Ah, mas eu oro há tanto tempo, eu busco o Senhor com fervor, ou seja, nas minhas orações eu oro com autoridade, eu busco o Senhor de forma ao qual, ou seja, eu imagino nos meus pensamentos que eu movo o coração de Deus. Mas muitas das vezes, há coisas em nossas vidas, aqui como foi orado, que nós precisamos tomar uma atitude, para que a resposta do nosso Deus, ele chegue, ou seja, na minha e na sua vida, para que a bênção tão desejada, ou seja dada uma ordem, ou seja, do nosso Deus ao anjo, a guerrear a favor, ou seja, da igreja, para que a resposta do Senhor chegue na minha e na sua casa, para que a resposta do Senhor chegue na minha e na sua vida. É necessário muitas das vezes uma atitude. Quando o pastor aqui, ou seja, direcionado por Deus, falou, bota no seu pensamento e medite. Eleva os seus pensamentos naquilo que está, seja, te aprisionando, naquilo que você vê em alguma área, que o inimigo não está deixando de certa forma você prosperar, alcançar ou almejar. Então, muitas das vezes eu me coloco, ou seja, em primeiro lugar, eu tenho dado falta com o Senhor. E, ou seja, nós estamos aqui, ou seja, não entramos por essas portas em vão, porque todo esforço, ou seja, na obra do Senhor, para o Senhor não é em vão. A todos nós estão dizendo que o Senhor Santo, a igreja está em pecado, não longe de mim. Mas nós não entramos por essas portas, ou seja, sem motivo, ou seja, não entramos por essas portas, louvado seja o nome do Senhor em vão. Entramos por essas portas, ou seja, buscando a perfeição na presença daquele, o qual cuja sua presença já é notória neste lugar. Mas o que eu faço? Eu não sei. Porque a comunhão, a intimidade é em particular. Mas algo eu deixo para a igreja. Não estou aqui jogando palavras, querendo dizer que a igreja está em pecado, por isso que não prospera no ano, ou seja, não alcança as promessas do Senhor, não. Mas quando nós deixamos de tomar uma atitude radical, a não perder tempo com coisa que não edifica, que não acrescenta na vida do cristão, ou qual, ou seja, passa a olhar somente aquilo, ou seja, que está ouvindo as coisas que não é para ver, ou qual, ou seja, não vai te levar a lugar nenhum, e perde, ou seja, um maior tempão, ou seja, muitas das vezes, enquanto já não sobe, ou seja, no altar, perde tempo de pregar a palavra do Senhor, ou seja, perde tempo, ou seja, de profetizar a vida, as bênçãos do Senhor sobre a igreja, porque está com pensamentos em coisas, o qual não vai acrescentar na vida daquele, o qual você já tem um coração reto e espírito excelente, o qual serve um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que quando você ora, inúmeras vezes já parece que não é uma oração monótona, o qual você ora e Deus não responde, não, é uma oração de óleo, o qual você clama e o Senhor responde, louvado seja o nome do Senhor. Mas quantas das vezes nós dobramos os nossos joelhos e não obtemos a resposta do nosso Deus? Tiago vai dizer que quando nós oramos ao nosso Senhor e não recebemos, é porque nós não estamos sabendo como orar. Muitas das vezes a oração é do nosso próprio querer, é do nosso querer. Muitas das vezes é do nosso ego, da nossa vontade. Mas quando Daniel ele gera no coração, ele tem uma atitude, o qual, ou seja, muda a história de Israel, muda a história da nação, louvado seja o nome do Senhor. Deus imagina agora, tudo aquilo, isso daqui foi depois de ele já ter passado pela cova dos leões. Imagina um jovem dobrando o seu joelho 3 vezes ao dia, em determinado horário. Ele dobra o seu joelho e começa a clamar, ou seja, ao Deus de Israel. A Bíblia não relata, ou seja, qual oração que ele faz, mas muitas das vezes, ou seja,
a oração específica pelo povo. Porque o povo errou, o povo pecou contra o Deus de Israel. Mas você imagina esse jovem clamando, ou seja, 3 vezes ao dia. E Deus, ou seja, do alto dos céus, olhando a sinceridade, olhando, ou seja, para esse jovem de joelho, ou seja, enviando a resposta, porque a Bíblia diz que quando ele clama, o Senhor já envia a resposta. Mas algo acontece na atmosfera espiritual. Um culto de cura e libertação. Inúmeras oportunidades, eu sempre friso isso. Nós estamos numa batalha espiritual, ao qual os olhos ele não pode contemplar. Nós estamos assim numa batalha travada. O culto de libertação é um culto, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós temos mais conflito. Porque a todo tempo, a todo dia precisamos ser libertos de algo. Então, quando nós oramos, clamamos e não chega a resposta, por que nós não agimos como esse jovem? A não questionar, a não botar defeito no pregador, no pastor, no dirigente, ou seja, no louvor que não falou comigo. Eu vou naquela igreja porque a outra é assim, porque nós colocamos defeito, ou seja, em coisas, em pessoas, em lugares, e não olhamos para nós mesmos, e não tomamos uma atitude como esse jovem tomou. Dependente, ou seja, da circunstância e da situação, Daniel está cativo. Mas ele fala, não importa aonde estou, ou como estou, ou a situação que eu estou, o que importa, ou seja, que eu vou adorar, o que importa é que eu vou me separar, o que importa é que a minha comunhão, a minha intimidade ainda está de pé. Aquilo que eu gerei no coração, que eu fui ensinado e instruído desde o princípio, eu não vendo meus valores. Aquele jovem estava sendo separado, a ser excluído pelos ensinos e costumes babilônicos, igreja. Porque não é o lugar que muda o crente, é o crente que muda a situação do lugar onde ele está. Ou seja, exemplo bem claro. Queriam mudar, ou seja, o costume, a cultura. Queria mudar, louvado seja o nome, só o culto de Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que onde Daniel estava, o Espírito do Senhor estava com ele. Daniel, quando ele pede, louvado seja o nome do Senhor, livramento, a Bíblia diz que além de Deus dar livramento a ele e os jovens, Deus ainda acrescenta na vida de Daniel o quê? Sabedoria, ou seja, em interpretação de sonho. Imagina isso aqui, você clamar ao Senhor por algo, mas ou seja, nossos pensamentos nunca vai, ou seja, chegar, porque os pensamentos de Deus é maior do que os nossos. Aquilo que nós pedimos a Deus, Deus está olhando, ou seja, bem mais além. Ou seja, o que nós pedimos para o Senhor é bem, ou seja, menor do que, ou seja, o que nosso Deus tem preparado para cada um de nós. Aquilo que nós, ou seja, muitas das vezes pedimos ao Senhor, o Senhor está vendo, está olhando bem mais além do que os nossos olhos podem ver. Por isso que muitas das vezes demora a chegar na Bíblia nas suas mãos, mas quando chega, ou seja, é para trazer vida, é para trazer alegria, ou seja, são coisas abundantes, são coisas eternas e não passageiras, porque os pensamentos e os planos de Deus para a sua igreja não é os seus pensamentos, nem os meus e nem os seus planos. Você imagina este jovem gera no coração, começa a clamar, mas passa por situações adversas em meio à sua caminhada. Ou seja, por somente se separar ao seu Deus, somente, ou seja, se separar ao Deus Altíssimo, que começa a ser o quê? Perseguido dentro de Babilônia, a ponto do rei querer levantar, ou seja, homens, para, ou seja, governar, ou seja, toda a Babilônia, para que não viesse ter o que? Prejuízo, ou seja, em seu reinado. E Daniel está, ou seja, entre esses.
A inveja se levantou, a soberba se levantou contra este jovem, por apenas querer o quê? Permanecer, ou seja, em sua fidelidade e confiança ao Deus ao qual ele servia. Então, quando nós saímos do nosso lar, entramos por essas portas, com um propósito gerado no coração desde a nossa casa, a se separar para o Senhor, a não se corromper com os manais, aquilo que é oferecido, porque todo dia, ou seja, o pecado ele bate a porta. É um culto o qual você, ou seja, não vai sair daqui de mãos vazias, nem da mesma forma como entrou, porque eu creio, louvado seja o nome disso. Você pode ter enfrentado lutas, você pode ter sido perseguido, afrontado e confrontado, ou seja, lá fora, em meio à sua casa, em meio ao seu trabalho, por onde você passou, mas a Bíblia vai dizer, ou seja, que houve isso, que é uma guerra espiritual para chegar à resposta, ou seja, de Daniel, e não é diferente na vida da igreja. Há uma batalha espiritual muitas das vezes, ou seja, travada no mundo espiritual, mas o Senhor está olhando aqueles no qual gera no seu coração e buscar a tua parte em espírito e em verdade, aquele qual clama com sinceridade, porque Deus ele conhece a necessidade da tua igreja. A ponto, imagina eu, agora estou conjecturando, Deus olhando no seu trono, e vendo Daniel orando. Imagina os anjos olhando, Daniel orando, clamando por algo, o qual os olhos do Senhor é algo que só estará de Deus, a bênção chega. Mas ele está passando por momentos difíceis, mas ele não desiste. Ele não olha para trás, ele não se acomoda com a situação que está acontecendo. Pelo contrário, ele busca ainda mais, ele clama ainda mais e continua, seja firme no seu propósito. Imagina Deus olhando, ou seja, a batalha travada. A Bíblia vai dizer que quando, ou seja, os príncipes, ou seja, da Pérsia se levantam contra os anjos trazendo a resposta de Daniel e não conseguem ter batalha por 21 dias, Deus, ou seja, dá ordem a Miguel, vai lá, Miguel, vai lá guerrear a favor do meu servo, porque eu tenho visto, ou seja, o que ele tem passado e tem atentado para o clamor do meu servo, porque tem o que? Um coração reto e um espírito excelente, ou seja, dá ordem ao outro a favor de Daniel. E pode ser assim no culto como esse, igreja, o qual você está clamando há tanto tempo por uma bênção tão desejada. O Senhor pode dar ordem aos seus anjos hoje para trazer a bênção tão desejada para a igreja, aquilo que você tem clamado por tempo. Mas eu tenho que tomar uma atitude. Eu sempre falo isso. Ter fé é a essência do crente, porque sem fé é impossível mover a mão de Deus. Sem fé nós não alcançaremos o céu, mas exercer essa fé que está dentro de nós é melhor ainda. Eu não sei qual a situação que você está, ou seja, atravessando. Eu não sei qual o propósito você gerou no coração para esse ano, porque o ano já está se findando. Eu não sei o que você tem gerado no coração para os projetos futuros, um projeto familiar para o seu ministério, ou seja, para os seus projetos profissionais. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você não desistir, se você não murmurar, não questionar, se você, ou seja, permanecer firme no seu propósito, naquilo que você foi designado, seja pelo Senhor, pela obra que Ele confiou em suas mãos a realizar nessa terra, não tirar a mão do arado, não olhar para trás, a resposta do Senhor vai chegar nas suas mãos. Essa passagem de Daniel nos dá esse exemplo bem claro de confiança, fidelidade, de intimidade e comunhão. Porque algo me chama a atenção dentro dessa palavra. Ele buscava, ou seja, orando pelo povo, orando, ou seja, pela nação. E quando chega a resposta, o anjo fala para ele: calma, não tenha medo.
pés, ou seja, o seu joelho fraco, sem força, ou seja, de poder e glória. E fala: não tenha medo, porque desde o princípio, com você, ou seja, dobrou seu joelho e se humilhou diante do seu Senhor. Eu vim em resposta de Deus, e por causa das suas palavras, eu estou aqui. Faz ele se lembrar das atitudes que ele teve diante do seu Senhor, da perseverança, ou seja, da comunhão, ou seja, do propósito, que ele não abriu mão, independente do que se levantou contra a sua vida, daquilo que você levantou, ou seja, adiante, ou seja, a sua caminhada, ou seja, os seus projetos, aquilo que você já almejava pelo povo e pela sua própria vida. Por ele não ter desistido, a bênção chegou, ou seja, por causa de uma atitude. A resposta de Deus chegou para a sua vida. Ou seja, se nós se levantarmos, ou seja, tivermos atitude, a resposta de Deus vai chegar na minha, na sua casa. A resposta de Deus ele vai chegar para mim, para a sua vida. Eu poderia falar qualquer outra coisa, poderia, seja, trazer um sorriso no rosto da igreja, mas o Senhor está falando, ou seja, pela sua palavra, Ele faz ele se lembrar, você faz Daniel se lembrar, desde o princípio que você tomou uma atitude, eu estou trazendo a resposta de Deus para a sua vida. Então você já se coloque de pé, e mediante a situação que nós estamos atravessando, nós temos que se posicionar, nós temos que tomar uma atitude. E eu profetizo sobre a igreja, que quando você tomar uma atitude radical na minha e na sua vida, nós tomamos uma atitude, abre mão daquilo que você está falando, nós perder tempo, ou que não está acrescentando, não está trazendo, ou seja, edificação nenhuma, ou seja, não nos coloca, ou seja, perto do nosso Deus, não nos aproxima do nosso Senhor. Quando nós tomamos uma atitude de não olhar para aquilo que, ou seja, não acrescenta e não edifica, a resposta de Deus ela vai chegar para mim e para a sua vida. Eu tive uma oportunidade ontem. Eu estou diante do altar do Senhor. Eu nunca pedi a Deus, ou seja, bens materiais. Porque bem material nós temos que pedir o que? Estratégia, força, sabedoria, direção a Deus, para que nós venhamos o que? Conquistar através do esforço das nossas obras. Mas tudo que eu clamei ao Senhor, ao qual Ele sabe que eu necessito, Deus sempre me respondeu. Deus sempre, ou seja, entregou em minhas mãos, ou seja, em orações, aquilo que eu tenho clamado ao Senhor. Deus nunca me deixou sem resposta das minhas orações. Não porque eu sou santinho, não. Porque eu sou melhor do que alguém, não. Porque eu falei ter fé é muito bom, mas ou seja, exercer essa fé é melhor ainda. Porque, ou seja, o primeiro problema, o corpo, meu pastor fala: pastor, vai lá em casa orar, pastor, ora por mim, pastor, vem aqui fazer uma campanha aqui. Não, a igreja ela tem que se levantar, porque, ou seja, Deus já depositou sobre sua vida a autoridade para, ou seja, profetizar, para, ou seja, Deus, ou seja, depositar, ou seja, sobre a mim, sobre a sua vida, ou seja, a autoridade, louvado seja o nome do Senhor, para que quando nós temos estender as mãos, Deus operar na vida. Deus depositou sobre a mim, sobre a sua vida, poder e autoridade, para que nós venhamos que seja profetizar e Deus realizar milagre, para quando seja algo acontecer dentro do meu e dentro do seu lar, nós se levantarmos e profetizar a cura, a libertação, a transformação. O inimigo de Daniel não parou, Daniel, porque o inimigo ele olha para muitos crentes, ou seja, fica dando risada, porque o inimigo da nossa alma ele sabe o poder e a autoridade que nós temos através do nome de Jesus. Ele sabe, ou seja, a autoridade que o nosso Deus, ou seja, entregou em nossas mãos. Ele sabe porque o Espírito Santo de Deus ele se manifesta em nossas vidas. E muitas das vezes nós mesmos
Já foi falado aqui, o nosso inimigo não é maior do que o nosso Deus, então não importa o que você ou seja atravessou esse ano, meses, horas, dias, ou seja, antes de entrar por essas portas, mas eu tenho uma palavra para a sua vida, ou seja, essa terra não é a moradia do crente, mas algo, ou seja, está preparado para a igreja, o qual os olhos não podem contemplar, não chegou no ouvido e nem no coração da igreja, mas está preparado para a igreja, e nada aquilo que se levanta, nenhuma luta é comparado àquilo que será revelado para aqueles que permanecerem firmes e de pé. Fique com essa palavra. Toma uma atitude de fé. Se levanta, ergue a cabeça e vive o sobrenatural de Deus e desfrute das bênçãos que o Senhor tem para mim, para a sua vida. Porque eu profetizo que você vai vivenciar, você vai ver os milagres de Deus, ou seja, a todo dia você já soube que o maior milagre já é, ou seja, o fôlego de vida já é a vida, já é de levantar. Então nós já vivemos um grande milagre, mas ou seja, de fé em fé, porque o crente vive o quê? Pela fé, e exercendo essa fé, não temos de que questionar e murmurar, mas permanecer firme no propósito, tomando uma atitude de fé e obtendo a cada dia a resposta de Deus da vida das suas nações. Se coloque de pé, por gentileza. Está passando para o nosso pastor. Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. As palavras do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe.